Depois de pensarmos um bocadinho no lado físico, vamos para a parte mais ligada ao psicológico, ao mental. E para isso nós temos connosco o pastor Francisco Chaves. É pastor evangélico, não estando a pastorear uma igreja, mas no fato a comunidade dele tem a ver com o Desafio Jovem, que é um ministério que eu creio que muitos aqui conhecem. É onde ele está há muitos anos, é presidente do conselho deste ministério. Mas Francisco vem aqui mais como psicólogo clínico para estar connosco e para partilhar connosco dentro desta área. Ele é casado com a Ana, é pai do Tito, do Simão, da Catarina e isto já é outra categoria, não é? O Tiago me perdoe, mas ele já está numa categoria acima. E tem 5 netos. Muito bem. Então vou ter que correr. Aliás, eu não, os meus filhos vão ter que correr muito para eu poder chegar a empatar, mas não. Eram 3, portanto já era mais fácil. Francisco, faz-te a favor. Obrigado pela sua presença e por ter aceitado estar connosco. Deus abençoe. Obrigado. Bom dia a todos. Enquanto os nossos irmãos ali ajustam o volume do som e desta minha rouquidão própria, dizer-vos assim, eu sei que é lugar comum dizer que é bom estar convosco e é uma honra ter o convite e eu explico-vos porquê. E quero começar por aí. Vou pôr também aqui o cronómetro. Porque eu agradeço as palavras do pastor Joed e normalmente acontece quando eu estou no lugar, sou apresentado desta maneira, que é pastor, psicólogo, presidente de uma organização. Mas pastor eu costumo entender como um dom, psicólogo como uma qualificação e presidente como uma função, um cargo que eu tenho numa instituição, ou fosse numa empresa, ou o que for. Porque na base de tudo isso, tudo, está uma pessoa, ser humano, carne e osso. Presumo que quando vocês sentam aí e ouvem alguém partilhar convosco, que era assim que eu gostava de desafiar que me vissem, afinem lá aí as lentes, não é? Daquelas que são até invisíveis, estão no nosso entendimento, de repente me atribuir um valor ou uma categoria ou uma especialidade por causa daquilo que, dos títulos ou dos sufixos ou os prefixos que eu tenho, DR, PR e aqueles R's todos. E aquilo que partilho convosco, como eu me entendo quando estou nestes contextos, ou a partilhar a palavra mesmo na igreja, entendo-me isso mesmo, a repartir vida, repartir aquilo que eu sou, mais do que aquilo que eu conheço. E é verdade que aquilo que tu e eu somos deriva daquilo que nós conhecemos e daquilo que ao longo da vida fomos passando e vamos ser deformados. Já lá vamos. Então, comprometo-me convosco a partilhar aquilo que eu experiencio na primeira pessoa. Não vamos falar de alguns conceitos e de algumas questões que têm a ver apenas da teoria dos livros. E se vocês iam falar com o Dr. Google, Dr. Wikipédia, tinham para lá altos estudos. Eu gosto mais de trazer estas questões para o chão da vida. Porque no final do dia aquilo que conta é aquilo que nós ouvimos, mesmo aquilo que o Tiago partilhou connosco, permite tirar assim, e vamos tirar aqui os DRs, os PRs e o que for, não é? O irmão Tiago partilhou connosco. Isso depois traduz como é que no chão da vida, no dia-a-dia, nós lidamos com isso. Porque nós temos estas dimensões que nos habitam. Nós de facto temos um corpo, este invólucro que nos contém, que na sua essência tem estas dimensões mais psicoafetiva ou emocional, como queiramos chamar. Eu vou tentar desconstruir aqui os conceitos e as palavras para não ficar assim muito esquisito. E depois a nossa dimensão também espiritual. E isto não dá para fatiar, meus caros. Não é? Isto está tudo misturado. E às vezes corre muito bem, outras vezes está uma confusão danada. E agora fez muito silêncio logo de início. O que acontece? Não sei se acontece convosco, como acontece comigo. Eu creio em Deus, reconciliei-me com Jesus há 45 anos, estou no ministério há 37, isso não me imunizou. Mas já lá vamos, senão eu começo já a baralhar aqui a ideia. E eu, tal como o Tiago, tenho muita facilidade em viajar na maionese, ir para ali e para ali, e vou tentar ficar preso às minhas notas, porque eu quero dar no mínimo 15 minutos para nós podermos conversar, que eu acho que isso será muito, muito rico, está bem? Então, partilho convosco aquilo que são as minhas experiências da minha saúde mental, psicoafetiva, mesmo enquanto homem, pastor, pai, marido, discípulo, tudo isso, mas também aquilo que é a prática clínica, a minha vida é o Desafio Jovem, mas por uma questão pessoal e de estar com outras pessoas que não as minhas ovelhinhas dependentes e estar com outros, e também por causa da minha licença, eu faço alguma clínica privada, então isto resulta de muita gente. O meu laboratório é constante. Tenho um laboratório privado, como já perceberam, não é? Começou com a minha esposa, que depois me trouxe 3 filhos. Eu já cheguei àquela fase da vida
que é muito bom. Eu gosto de envelhecer. A propósito, aprendam a envelhecer. É mesmo assim, é bom. Eu gosto de envelhecer. A uma das alturas, os meus filhos eram conhecidos. Ah, tu és filho do Francisco Chaves. Agora eu começo a ser conhecido. Ah, tu és o pai do Simão Chaves e do Tito Chaves. Portanto, são coisas de velhice. Então, mas eu quero partilhar convosco nesse sentido. O que é que eu quero fazer convosco? Fazer aqui uma pequena desconstrução, alguma reflexão breve sobre esta questão, este conceito de saúde mental. Depois dar-vos aqui falar aqui de 3 aspectos importantes na construção da nossa identidade, e vocês vão perceber isso depois à medida que vão caminhando, porque está na gênese de muita coisa. Visitarmos o texto bíblico, onde eu creio, na minha perspectiva, que está a origem de tudo isso, muitas vezes dos nossos desequilíbrios psíquicos, vamos chamar-lhe assim, e depois falar de algumas consequências e o impacto que isso tem. Falar também de 3 riscos que nós corremos, muito sérios, e que temos que estar atentos, e depois apontar 2 caminhos que pode ser também, digamos, orientação ou estratégias para nós cultivarmos e aprendermos a ter uma boa saúde mental. E deixa-me dizer assim, quero já fazer o seguinte: quando ouvirem a palavra saúde mental, leia-se saúde psicoemocional ou psicoafetiva. Isto porquê? Porque corremos o risco de pensar, saúde mental, então, saúde mental quer dizer, eu se tiver problemas sou maluquinho. Não, a saúde mental tem a ver com outra questão que já lá vamos também pegar na declaração da OMS e depois mais alguns detalhes. Então é mais ou menos esse o caminho. No final deixo-vos 5 livros, se vocês gostam de ler, se não gostarem é bom que aprendam a gostar, que isso ajuda-nos muito, forma muito. Aviso já que 3 não são cristãos, 2 são cristãos, mas que têm a ver com tudo isto que vamos falar, e curiosamente entroncam em algumas coisas que o Tiago falou. Porque é impossível o Tiago não tocar em questões, e evitou que eram mais desta área que vamos falar agora, e é impossível muita coisa que eu vou falar vocês não colarem com aquilo que ouviram antes, porque esta é uma dimensão própria e não se separa. Não sei se vocês já perceberam, mas todos nós, desde que nascemos, estamos em formação. Ok? O que nos forma não é apenas a academia, não é a escola. Forma-nos tudo, forma-nos a igreja, forma-nos as relações, forma-nos a informação, forma-nos tudo. E é uma formação a nível físico, psíquico, relacional, profissional e espiritual. Aliás, eu na realidade até creio que tudo o que nós estamos expostos nos vários domínios da nossa vida é formação espiritual. Porque forma a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida, e como o pastor Joé dava notas nisso quando dirigia o louvor, que depois tudo isso forma o nosso entendimento, gera uma fé baseada em palavra, que depois não é a fé que está baseada na palavra, nem é a fé que nos ajuda a ser discípulos e a revelar Cristo na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Mas isto é outra história, não posso revelar para aí. Essa formação, de facto, vai moldar a forma como nós vemos a nós próprios, como nós vemos Deus e como vemos os outros. E, inevitavelmente, isso vai interferir no nosso dia-a-dia, na nossa relação. A saúde mental, digamos que é parte integrante do aspecto mais geral da saúde, que a Organização Mundial da Saúde define assim. A saúde mental é o estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades para lidar com o stress habitual do dia-a-dia. Esqueçam lá isso, não há vida sem stress, é próprio. Trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a comunidade em que se insere. Curiosamente, a Organização Mundial da Saúde, não sendo uma igreja, nem sendo cristã, tem uma tónica muito interessante que é a nossa vida e o nosso bem-estar psicoemocional, psicoafetivo, só é pleno e completo e realizado quando está também nesta dimensão da generosidade e se doar. Eu não sei se isso vos lembra alguma coisa, quando Jesus foi confrontado, qual era o primeiro e o segundo grande mandamento. Ok? Vamos continuar, senão eu não chego ao final. Então, a saúde mental engloba também o bem-estar psicológico, ou psicoemocional, como eu vos dizia. Mas ele não se reduz apenas a isto. Não é? A saúde mental, o nosso bem-estar mental, está baseado no equilíbrio de algumas funções mentais que se traduzem, por exemplo, comportamentos adaptados às diferentes circunstâncias em que nós passamos na vida, desenvolver e manter relacionamentos saudáveis, isso faz-nos falta, já vão perceber isso melhor mais à frente, estudar, trabalhar, seguir os nossos interesses, tomar decisões sobre as diferentes dimensões da vida, tais como educação, emprego e habitação, entre outras. Se o nosso equilíbrio, este nível de funcionamento mental, ou mais psicoafetivo,
ficar fragilizado por várias razões, entre as quais a privação do sono, porque em última análise, em situação extrema daquilo que o Tiago falava há pouco, da privação do sono, nós podemos começar a ter surtos psicóticos. Não é necessariamente que nós temos uma perturbação psiquiátrica, uma psicopatologia, é porque pela privação do sono, aqueles fluidos, não é? Aqueles neurotransmissores, como se fosse um lubrificante que permite que a informação corra bem, fica seco, e isto depois começa a funcionar mal. E começamos com alucinações, não percebemos muito bem o dia em que estamos, nem o contexto, nem a hora, nem o que for. Portanto, não é apenas só porque é importante para o nosso ciclo, é que isto depois para a saúde mental é gravíssimo. Não é inocente que a forma de tortura mais violenta e mais eficaz é precisamente a privação do sono. Na privação do sono a gente já não percebe às quantas andas, nem quem somos, nem o que fazemos. Então, se este equilíbrio está fragilizado ou alterado por alguma perturbação psiquiátrica ou médica, porque pode resultar de origem biológica, isto pode, com a certeza que afeta negativamente a nossa capacidade de escolha, que vai levar não apenas a uma diminuição das nossas funções ao nível individual, mas também a um nível amplo mais amplo de perdas de bem-estar físico, relacional, para a família e para a sociedade. Agora, como eu dizia há bocadinho, saúde mental não significa que nós somos, desculpe a expressão, maluquinhos, ou que temos uma patologia psiquiátrica. Significa, acima de tudo, bem-estar psíquico e emocional que nos permite estar equilibrados. E deixem-me dizer, assim, nesta sala, mesmo estas, desculpe a expressão, gosto de chamar assim, torneiramente, as criaturas mais pequeninas, que estão numa fase da vida que parece que ainda não têm estas questões, eles também sofrem pressões ao nível psicoemocional. Não sabem muitas vezes identificar os sintomas, nem identificar as emoções, nem verbalizá-las. Aliás, muitos de nós como adultos não sabemos. Porque às vezes, quando perguntamos, mas porquê, como é que isto te incomoda? Mas o que é que estás a sentir? Não sei, só sei que não me sinto bem. Porquê também? Porque a sua cognição e o seu desenvolvimento em termos neuronal ainda não tem estas competências. Portanto, eu só queria dar este esclarecimento para já, para nos enquadrarmos quando falamos sobre mental e que vamos falar a seguir, para percebermos que tem a ver com o nosso bem-estar psicoafetivo, psicoemocional, e todos passamos por isso, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo cristãos, mesmo abraçando o processo de ser discípulos. Aliás, abraçar o processo de ser discípulo é abraçar o processo de viver em desassossego. Estou-vos a deixar tempo a pensar e estou a perceber se vou por aí ou se continuo com as minhas notas. Sabe porquê? Porque de repente aí entra logo em conflito coisas incríveis, porque a perspectiva de Jesus para a vida é contra a natura a nossa perspectiva da vida. Porque a nossa tendência humana é pensar em primeiro lugar em quem? Em mim. A autopreservação, a autoproteção. E a perspectiva de Jesus é assim, a autodoação, a autoentrega e a cuidado. Bom, vamos voltar às notas. Há 3 aspectos importantes na construção da nossa identidade. E eu digo isto porque depois vocês vão perceber a continuidade do que estamos a falar. Uma delas é a singularidade. Não é? Ou seja, nenhum de nós gosta que nos comparem, seja a quem for. A pior coisa que nos foram fazendo ao longo da vida, se os nossos pais comparam com o nosso irmão, com a nossa irmã, mesmo entre gêmeos, eu tenho netos gêmeos. Não é? O Tito tem os meus primeiros netos, os meus primogénetos, como eu lhes chamo, fizeram agora 9 anos. Mesmo entre eles, isso percebe-se assim a olhos vistos, uma certa competição. Porquê? A pior coisa que podem fazer é dizer assim, olha lá, vê lá a filha do vizinho do terceiro esquerdo. A gente quer lá saber do filho do terceiro esquerdo, eu é que sou teu filho, ele é filho dela. Mas já viste que ele também está na escola como tu. É ou não é a pior coisa que nos podem fazer? Sabe porquê? Porque isso remete-nos para a comparação. E isso é uma coisa que nos incomoda, remete para aquilo que é o nosso autoconceito, mas talvez já lá vamos. Não há pessoas iguais, e se eu quiser, e nós temos essa frase, esse chavão, desculpem esta expressão, que nós usamos mesmo ao nível cristão e bíblico, de que para Deus nós somos únicos, não há personagem, criatura exatamente igual a mim. E a pior coisa que pode haver para nós, seres humanos, ao longo da vida, é sempre esta questão de nos estarem a querer comparar com alguém, porque isto remete para ele é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que ele. E se eu sou melhor, está tranquilo. Se eu sou pior, quer dizer que eu sou menos bem sucedido, que eu não tenho tanto valor. Porque essa é outro dos aspectos, dos pilares da construção da nossa identidade, que é a noção de valor. Isto entronca um bocadinho na paternidade.
Eu sei que vamos ter jogos de qualidade de vida mais logo, mas esta questão do exercício da paternidade é uma dimensão muito interessante, aliás, que me é muito cara também, por várias razões, porque nós corremos o risco de replicar aquilo que somos e que nos formou, ou então se alargamos o nosso entendimento, nós aprendemos a replicar uma coisa nova. Então, a noção de valor é outra. O meu valor está circunscrito àquilo que eu sou e como pessoa, àquilo que eu significo para o outro e para os meus pais, para aqueles que me geraram, ou está ligado à minha performance? Ou está ligado à atenção ou às expressões de carinho e de afeto dos meus pais? Certo? E eu sei que eu não estou a dizer nada de novo, só estou a lembrar. E se calhar às vezes chamar-lhe um nome. Porque muitas vezes nós até sofremos disso e não temos a noção porquê. Porque isto depois é o reflexo do que se vai ver no comportamento e na relação de um adulto nas suas diferentes dimensões. Quero um exemplo disso? Se vocês entrarem numa loja, não é? Vestido descontraído, e se perguntarem se eu preciso da empregada, vai dizer assim, o que é que quer? Mas se eu for só vestir um casaquinho e de alguma forma a minha aparência revelar que eu devo ser uma pessoa assim um bocadinho distinta, ter assim um bocadinho mais arranjadinho, eu antigamente, até há coisa de 3 meses atrás, tinha uma barba até aqui, não é? Eu punha o que deixava assim um bocadinho mais intimidade. Depois a minha mulher chateou-me tanto e eu tive que cortar quando nasceu o meu mais recente neto, que foi há 3 meses atrás, ou 4 meses. Mas se eu vestir um casaquinho, já não fosse só t-shirt e for assim mais pipi, já me dizem, faz favor, em que é que eu posso ajudar? Se vos apresentam, como é que é o teu nome, desculpa? Gabriel. Gabriel. Ah, está aqui o Gabriel e tal. Mas apresentámos que é o doutor Gabriel, o pastor Gabriel, o senhor engenheiro, ups, isso é outra coisa. Porque na sociedade, infelizmente, a tua e a minha noção de valor está muito associada aos prefixos, ao nosso status, ao que for. Não sei se vocês lembram Jesus ter alertado e ter avisado muito bem o pessoal para ter cuidado como é que nós cuidamos das pessoas e que diferença lhe damos, porque nós próprios, isto é desde sempre, queridos, nós temos uma tendência para dar mais deferência a alguém que tem determinado tipo de formação académica ou de um certo estatuto, ou que é filho, é amigo, é um relativo, um familiar de alguém mais ou menos importante ou conhecido, do que qualquer pessoa que é o eterno desconhecido, porque esse normalmente vai lá para trás, os outros vêm cá para a frente. Isto é nosso, isto é a construção da nossa identidade, é implícito, é intrínseco. A outra é o sentido de pertence de quem é que eu sou. Por isso é que é importante muito o reforço afetivo, a importância da linguagem de amor. Sou de quem, afinal? E eu nunca vi tanta gente atrás de tantas causas como hoje em dia, mesmo não acreditando em Deus. Sabe porquê? Porque isso tem a ver com a nossa estrutura, com o nosso DNA existencial, com a nossa matriz criadora ou criativa, da semelhança com o divino, com a comunidade. E é por isso que depois nós, em diferentes contextos, não sabemos muito bem. A experiência tem-me ensinado que este é o fator mais importante e está na raiz de todos os males e de todas as perturbações de ordem psíquica que não de origem biológica, orgânica. Até eu. Não é? Quando penso em mim, aos 50 anos começo a tomar consciência, eu tenho 63, aos 50 anos começo a ter consciência de uma série de coisas que me escandalizou, como eu só com aquela idade conseguia finalmente perceber algumas questões que determinavam muito a forma como eu funcionava, mas isto tem a ver com o processo da nossa vida, tem a ver com as fases da nossa vida, com nós aceitarmos a realidade, com processarmos isso, em vez de andarmos a fazer equiparações, que é a nossa tendência natural. Se nós vamos para o célebre texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, não leiam, prestem-me atenção, vocês conhecem de cor. Não é? É célebre proclamação, desculpem lá chamar-lhe célebre, só porque está muito viva na nossa cabeça, é sem desprimor para o que o Senhor diz, é quando o Senhor disse assim, o Senhor disse ainda, e levo-vos para já na tradução da Bíblia para todos, não é bom que o homem fique sozinho ou que esteja só. Vou-lhe arranjar uma companhia apropriada. E nós conhecemos todo o processo. E na minha perspectiva, é aqui que reside a raiz, correndo o risco de tocar aqui em pontos sensíveis da teologia, não é para aí que quero ir, quero me cingir a isso, estou a tentar a nossa dimensão humana, mas que está interligada, que acaba por estar na origem da doença mental do homem, ou do seu desequilíbrio psicoafetivo, psicoemocional. Há muitas traduções, e quando vamos ler as diversas traduções, nós vamos ver que o papel ou a maneira como se traduz a companhia, uma adjutora, alguém que esteja frente a ele, uma auxiliadora, o que for,
Deixa-me dizer o seguinte, eu creio, e perdoem-me se estou errado, assumo isso sem problema nenhum, de que a despeito das diversas expressões ou traduções, há uma realidade de base que é comum. É que não é bom o homem estar só. E eu creio que isto não se cinge apenas ao casamento. Mas isto sou eu, e desculpem, posso estar a forçar a teologia, perdoem-me. Porque é a minha mania tentar perceber como é que o Evangelho, a palavra, se vive no dia-a-dia, no chão da vida, e não apenas a nível teológico. Porque o sentido de pertença e saber de quem eu sou, a quem é que eu estou ligado, é aquilo que mais nos perturba. Porque, de facto, o homem não foi desenhado para estar só. E seria estranho, porque se fosse para estar só, violava a própria semelhança com o Criador. Não é? O aspecto mais comunitário. Violou-se, na minha perspectiva, o princípio basilar da nossa existência, a conexão, a pertença. Violou-se como? Quando o homem, com a queda, não vamos perder tempo com isso, de repente essa ligação, esse sentido de pertença, essa autenticidade, essa singeleza, essa ingenuidade, essa intimidade, essa pureza desapareceu. E com efeitos imediatos. Porque se continuamos a ler, quando o homem cai, quando Deus vem de novo para estar com o homem, aquele que lhe pertence, que é semelhante, que sua expressão na terra, e quando é confrontado, e quando ele diz que eu tive medo e escondi-me, quando há este confronto e esta conversa, escutem, o efeito imediato, aquele que era osso dos meus ossos e carne da minha carne, versículo 23, passou a ser aquele a quem eu culpei e de quem me escondi. Deixou de ser parte de mim para ser o meu alibi. Porque antigamente eu estava nu diante dela. E o meu Criador, o meu paizinho querido, passou a ser o meu juiz, de quem eu passei a ter medo. Simbolicamente, ou se nós quisermos entender ao longo da história da humanidade, isso tornou-se a nossa tendência natural. E de repente, com a queda, esta nossa matriz criativa, eu andei à procura de uma palavra do português, gestativa, acabou por ser, ficou, ainda está distorcida. Por isso é que nós temos tantas vezes dificuldade em entender Deus como um pai. É entender que muitas vezes Deus nos ama apesar de nós. Por isso é que nós temos tendência para medir o amor de Deus em função daquilo que é o nosso comportamento, de um deslize, ou de sentimentos ou pensamentos que estamos a ter. Já lá vamos. Porque achamos que isso é impossível. Porque a nossa noção de valor, a nossa noção de pertença e de singularidade, de ser único, perdeu o seu vínculo relacional e passou a ser definida ou determinada, como queiram, pelo quê? Pelo que sabemos, pelo conhecimento, pela competência, aquilo que fazemos, a nossa capacidade, sou bom, sou mau, o que for, e pelo que possuímos, pelo nosso estatuto. E se olharem à vossa volta, mesmo no seio da comunidade cristã, na igreja, nós enfermamos disto, e é uma batalha, uma luta que nós temos. Eu não sei se vocês percebem, Paulo fala muito sobre isso, usando a expressão o velho homem, o novo homem, a carne e o espírito. É uma luta constante, devemos ter toda a vida, esta natureza distorcida, esta noção de valor, esta noção de pertença, de ser único, singular aos olhos dele, com aquilo que ele diz e com aquilo que nós sentimos. Por isso, deixem-me dizer, eu nunca fui tão convidado nos últimos 3 anos para falar na igreja sobre saúde mental como ultimamente. E eu fico feliz por isso, porque nós não temos vergonha de assumir que enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, não é? Enquanto discípulos, se é assim que nos vemos, porque muitos de nós, infelizmente, vemos-nos apenas como crentes, mas isso é mesmo outra pregação, não é? Nós também sofremos destas angústias, destas inquietações. E às vezes temos medo até de falar delas, porque achamos que isso é ser carnal. Mas tanto quanto eu me lembro, eu não perdi a minha humanidade, nem perdi a minha capacidade de sentir. Cristo na cruz não imunizou as minhas emoções, nem a realidade que me rodeia. Estou sujeito às mesmas coisas, certo? Estamos sujeitos às mesmas coisas. Talvez por essa razão, eu digo talvez para não ser assim redutor, não parecer assim muito taxativo, nós tendemos a endeusar coisas e pessoas e até a transformá-las nos nossos ídolos. E eu acho que eu não preciso dizer mais nada, não é? Com tudo o que nós vemos ultimamente. Agora, como as pessoas são complicadas e são imprevisíveis, e às vezes até cruéis, aquelas que nós menos esperamos, o ser humano
Nós, eu uso a palavra nós, desculpa, sabe porquê? Porque eu sou ser humano, faço parte desta humanidade. Estou na caminhada de procurar ser discípulo, cada vez mais parecido com Jesus, até que Ele venha. Para me apanhar lá o mais próximo possível desse padrão, à sua estatura. Talvez por isso, cada vez mais nós inclinamos a buscar companhias em posses, animais, um curso, um estatuto, fantasias, por exemplo, como os reborn, que é uma moda que está muito em alta. Eu nem vou por aí, porque senão a gente nunca mais daqui sai. Ou substâncias, ou comportamentos aditivos, que não são mais nem menos de que querer satisfazer necessidades legítimas de conforto, de consolo, de valor, de sentido de pertença, de propósito na vida, de formas ilegítimas, não necessariamente ilegais, porque o jogo, os videogames, as substâncias, infelizmente em Portugal já não são consideradas ilegais, a pornografia, muita coisa. Porquê? Porque isso nos dá uma sensação falsa de controlo, e se eu estou no controlo eu sinto segurança. Então, com a queda, nós passamos a ter 3 companhias, ou 3 companheiros fiéis. O medo, a vergonha e a culpa. Não sei se vocês se façam entender. E isto expressa-se de várias maneiras. E assim, inconscientemente, reduzimos estas 3 dimensões, o medo, a vergonha e a culpa, em um medo constante da rejeição. E a resposta de Adão é típica disso. Porque quando Deus vem mais uma vez para estar com ele, ele diz, tive medo e escondi-me. Mas medo porquê? Bom, medo porque se eu desobedeci, vou levar com o pau, como se costuma dizer. E nós todos aqui aprendemos obediência como cultura do medo. E na minha perspectiva, a obediência é um ato de amor. Agora tinha que ler alguns capítulos, algumas expressões de Jesus, sobretudo João 14 e por aí adiante, porque a obediência não é de facto um ato de medo, é um ato de amor. Eu obedeço porque amo. Aliás, Samuel vai dizer isso também ao Saul, quando ele me disse, mas o que é que o Senhor está mais à procura? É de obediência ou de sacrifícios? O problema é que nós corremos sempre atrás do prejuízo, com o medo da rejeição, com medo agora já não sermos queridos, já não podemos pertencer, o nosso valor está posto em causa, então nós muitas vezes encontramos escapatórias para lidar com as nossas angústias e quase sempre isso depois afasta-nos mais do que nos aproxima, até na relação uns com os outros. Não é? E depois temos que ir o quê? A fazer gestão dos danos, das consequências disso, mais do que estamos a construir. Por isso é que muitas vezes um comentário e uma crítica, um reparo, olha, reparei que assim, se calhar isso não é o mais aconselhável para ti, é visto quase sempre como sinónimo de juízo e de avaliação do nosso valor. Porque me estão a fazer um reparo, ou estão-me a alertar por uma questão que eu não estou a fazer tão bem, eu ouço, sinto, nós ouvimos mais. Querem um conselho? Quando tiverem a conversar com alguém sobre um desencontro, ou opiniões diferentes, tomem consciência, procurem ouvir o que as pessoas dizem e não aquilo que vos estão a fazer sentir. Porque a maior parte das vezes nós ouvimos o que nos fazem sentir e não aquilo que nos estão a dizer. Fruto disto mesmo, porque um comentário, um reparo, é logo assim, já não vai gostar de mim. Agora tem uma ideia errada acerca de mim. Quantas vezes já ouvi pessoas dizerem-me assim, depois de meter os pés para as mãos, de fazer uma coisa, mas porquê falar disto agora, passado este tempo? Temos estado perto, porque é que não há oportunidade? Tinha medo de tu pensasses mal de mim. Por outras palavras, tenho medo de ser rejeitado. E isto acompanha-nos, mesmo enquanto cristãos, enquanto discípulos. Outras vezes, escutem o paradoxo, o elogio, em vez de ser encorajamento e um estímulo e uma valorização, muitas vezes provocam aquilo que é muito conhecido, que é o síndrome de impostor. Que é, eu tenho uma ideia acerca de mim, e se tu soubesses o que é que eu sou, se eles sabem aquilo que eu sou, estão a dizer que sou isto, que sou muito bom, e que sou fácil, aconteço, sou muito querido, sou muito generoso. Eu é que sei as dores e as angústias que me habitam. Nós, eu estou a dizer eu falo de mim, mas nós. Síndrome de impostor porquê? Porque é esta desintonia, digamos assim, entre aquilo que é a ideia que as pessoas têm de mim e a ideia que eu faço de mim. E dentro de mim há este conflito que é o meu autoconceito, a minha forma como eu me vejo e a forma como eu acho que os outros acham que eu devia ser. Ninguém nunca sofreu desse mal. Isto é mesmo só os meus pacientes e eu de vez em quando. Então, o que é que isto acaba por gerar? Uma grande dificuldade de gerir as nossas emoções.
que está na gênese, no cerne de tudo isto, porque não sei se vocês já perceberam. Uma coisa é ter 40 anos, pegando nas fases até ali que o Tiago ia falando, em termos biológicos. Outra coisa é ter a mesma idade emocional ou psicológica. Porque o facto de eu ter 40 anos não quer dizer que eu emocionalmente tenho 40 anos. Por isso é que às vezes nós dizemos assim, aquele fulano já tem 30 anos, parece um miúdo. Porquê? Porque emocionalmente, por muitas razões, vocês, Joed, isto é uma angústia para mim, terá sido para o Tiago, mas isto pode ser a primeira oportunidade. Falar tanta coisa assim neste curtinho de espaço, vocês levam com uma injeção, quando mais batemos o tapete, levanta-se as poeiras todas. Mas é isso mesmo, porque depois nós temos de ficar a gerir emoções e essa gestão das emoções é de facto complicado. E como eu vos dizia, na cruz, com a redenção, Cristo não nos imunizou da realidade da vida, nem anulou as emoções. Pelo contrário, Ele faz desafios para nós sentirmos a realidade da vida contra a natura. Amar inimigos, pagar o mal com o bem, ter a capacidade de perdoar mesmo com tudo ser disposto completamente em causa. Qual é o problema? Nós não chegamos a Jesus em página em branco. Mesmo estes mais pequenininhos, mesmo os meus netos que estão a crescer na igreja, não é? Foram trazidos todos eles pequenininhos, os meus filhos, eles não chegam, não tomam a decisão de abraçar o processo, a decisão de ser discípulos de Jesus, numa página em branco. Já trazem para ali uma bagagem de formação desde casa, que é o primeiro, as crianças em casa, a primeira cosmovisão do mundo, a perspectiva do mundo é em casa, os pais. Epá, não resisto a dizer isto, porque assim, queridos irmãos que estão aqui a ouvir-me, nós podemos ser uma de duas coisas, ou progenitores ou pais. Progenitores somos todos, certeza absoluta, mesmo que seja de bebê proveta. De inseminação artificial. Quer dizer, hoje já não dia, posso ter um doador e posso ter uma barriga de aluguer, entre aspas. Isso ainda é pior. Olha agora que me fui lembrar. A outra é, porque pais, progenitores somos todos, pais não sei se são todos. Sabe porque é que as crianças precisam de ser adotadas? Porque os progenitores não as adotaram, não as fizeram suas, não as tornaram suas. Certo? Faz-vos lembrar alguma coisa? Filhos para adoção, mesmo quando não merecíamos. Nós trazemos uma história, muitos filtros, muitas experiências. Talvez por isso eu dizia assim, vocês para receberem o reino têm que ser como crianças. Eu durante anos andei a cima a mastigar esta expressão e já ouvi mil explicações, eu próprio já decorri de algumas. Mas sabe a última que eu cheguei? Porque é que Jesus dizia, acho eu. Acho, para já é a última impressão ou revelação ou clareza que eu tenho sobre esta expressão de Jesus. Se vocês não receberem como crianças o reino, não entrarão neles. As crianças não têm filtros. Porque são lá a ingenuidade, a pureza, a bondade. As crianças são cruéis, também são essas coisas todas. Filtros. Lembras-te daquele anúncio das leis, ou da pala-pala, a menina no comboio com a mãe, o outro senhor a comer um pacote, e ele deu uma à menina, a menina comeu, a mãe disse, o que é que se diz, querida? Quero mais. Não é? Querida, dá um beijinho à senhora, ela gosta tanto de ti. Não quero, ela é feia. Ah, não digas isso, não é nada feia. Esquece lá isso. Não tem filtros. E eu creio que isso é dizer assim, esquece toda a tua experiência de vida, tudo aquilo que tu viveste, as concepções que tu fazes acerca de mim, aquilo que tu sentes que eu acho, aquilo que tu achas que eu acho acerca de ti. Nós vivemos isso na relação com Deus. Por isso é que eu acho que cada vez há mais problemas de saúde mental na igreja, porque as pessoas, ao ser confrontadas com o que vivem e com o amor de Deus e o que for, isto em vez de nos arrumar, às vezes desarruma-nos e é preciso termos cuidado. E já lá vamos com algumas estratégias. A realidade da vida vai deixar-nos muitas vezes confusos e sem chão. Mesmo. E deixem-me desiludir-vos, não há vida sem dor, nem crescimento sem sofrimento. Tenho pena, esta é a minha experiência da vida. Se tivéssemos tempo, íamos ler uma série de versículos. E se quiserem só ler dois, pelo menos, versículo 1, capítulo 16 de João, e o versículo 33, Jesus diz isso mesmo. Está a falar sobre uma série de questões que não faz sentido nenhum e a assustá-los, é contra aquilo que era a perspectiva. Versículo 1, eu estou-vos a dizer isto tudo para vocês não se desorientarem. Versículo 33, continuou, antes de fazer a oração final, diz, vocês no mundo, fiquem conscientes, vai haver confusão, vão passar por muitas aflições, coisas que esperam, que não esperam, que sabem, não sabem. Calma, eu venci o mundo. Segredo, João 15:5. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vocês, aí dá para vencer a vida. Porquê? Quem estar em mim e eu em vocês é, ou eu construo o meu alicerce naquilo que são as minhas emoções, as minhas experiências da vida e as minhas confusões, ou eu é na palavra. Queridos, e eu não sei quanto a vocês,
Confissão número 1, vulnerabilidade número 1, se vocês quiserem. Isto da velhice às vezes é complicado, porque a gente diz coisas da boca para fora que não devia. Às vezes é bem disruptivo. É uma luta titânica entre aquilo que tu estás a sentir e teres a convicção da palavra. E se vocês descobrirem um botão aí onde se liga e desliga emoções, os índices de ansiedade, a adrenalina a bombar, ou uma tristeza profunda, pá, digam-me que eu agradeço-vos muito. Querem exemplos disso no instantinho? Eu estou mesmo em contra-relógio. Já vos vou dar 10 minutos para as perguntas. Moisés sofria de insegurança, isto entra para os olhos adentro. Saúl de ansiedade e medo. Jonas, percebemos, de decepção e raiva. Elias, pânico e depressão. Pedro, impulsividade. Marta e Maria, uma indignação, outra autocomiseração. Jesus, angústia, solidão, rejeição, compaixão. Querem continuar? Nós não estamos mesmo imunes às emoções e esta dimensão mais psicoafetiva. O segredo é perceber de quem somos. Quem somos, que valor temos e de quem somos. Porque ao nosso redor, mesmo os nossos pais, aqueles que são mais queridos, aqueles que nós mais esperávamos, as figuras de autoridade, quer no mundo académico, quer empresarial, quer espiritual, podem nos defraudar, podem nos desiludir, podem pôr em xeque, em causa estas coisas. Mas a palavra e o amor de Deus que é imutável relembra-nos constantemente de que somos únicos, que lhe pertencemos e que temos um valor muito próprio. E quando Pedro está a dizer que nós não fomos comprados por um preço qualquer, nem por coisas corruptíveis, olha o que é que Pedro compara a corruptibilidade, ou aquilo que não tem valor, prata e ouro. Não vai ser pedra ou ferro ou o que for, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Eu estou aqui a fazer muitos paralelismos e não tinha pensado sobre isso. 3 riscos associados à vivência das nossas emoções, da nossa caminhada. Culpa e vergonha. Isto é quase inevitável, mesmo na relação com Deus, porque alguns de nós podemos ter um pensamento, porque vimos coisas, porque estamos com sensações desagradáveis, estamos um bocado desesperados, andamos um bocadinho perdidos na vida, andamos mais ansiosos, mais depressivos, e depois a gente começa a ter muitos problemas com um bom crente, não pode ter essas coisas. Queridos, eu não sei se vocês veem notícias, e até em Portugal, eu acompanho, a maior parte das pessoas que me procuram são cristãos, alguns pastores, alguns filhos de pastor, perdidos. Não é? E quase sempre um deles vem, sabe porquê? Nem é que tenha uma patologia grave, é porque estão a viver emoções tão complicadas, sentem-se às vezes tão em ruptura com aquilo que são as convicções e aquilo que estão a sentir. E têm vergonha e culpa muitas vezes. Dizia uma senhora há pouco tempo, ela dizia-me assim: Francisco, terminamos agora um ciclo e ela agora vai ser acompanhada pontualmente quando tiver mais apreciados. E assim, uma das coisas que me ajudou foi eu perceber que eu não sou crente segunda, que eu não sou uma crentezinha fraquinha. Porquê? Porque ela estava a lidar com questões muito violentas de relação com o filho e questões de igreja, que é fazer-me sentir como é que eu, enquanto crente, me habitam estes sentimentos, me habitam estes pensamentos. Porque isto não é suposto, não pode ser. Eu não sou boa crente. Se eu sou boa crente, Deus não me ama assim tanto. E depois algumas pessoas, infelizmente, fazem associações a acontecimentos normais da vida com castigos de Deus e o que for. Lá estamos nós, que a relação de Deus não como pai, mas como juiz. A outra... Eu estou a falar nesta dimensão espiritual, porque na dimensão natural nós sofremos de outros males, nomeadamente o síndrome da insuficiência, muitos de nós. Por muito que a gente faça, que a gente seja, que a gente consiga, nunca ninguém à nossa volta vai achar que isso é suficiente e que isso é bom. Não é? E isso desarruma-nos muito. O isolamento é outro problema nosso. Fruto da dificuldade de gestão das emoções, tendemos para nos isolar, para ver se disfarçamos a coisa, forma de ocultar o que estamos a sentir. E atenção, há uma diferença entre solidão, resultante do isolamento, que é a consequência, e solitude. A solitude, deixem-nos aconselhar, aprendam a fazer isso. O Tiago falou um bocadinho sobre isso, sabe, de aqueles momentos. A solitude faz-nos falta estar a sós com Ele. Curiosamente, se vamos ler o ensino de Jesus, se vocês vão ver quando Jesus está a falar sobre generosidade, sobre jejum e sobre oração, não é só sobre oração, nós associamos, vai para o teu quarto escuro, fecha, que o teu pai no secreto, que tudo vê, vai-te abençoar. Vão ler melhor esse ensino de Jesus, porque quando ele fala sobre jejum, e quando ele fala, ou seja, que generosidade não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita, porque o teu pai que está no secreto e que tudo vê, é o mesmo princípio.
Na oração, porque tem a ver com uma relação mais íntima, manda separar. Quando jejuares, não me fazes aquele ar assim, ai, tu mesmo. Não, põe a carinha linda, faz conta que comeste um grande banquete, porque o teu pai, que está no secreto, que tudo vê, tudo recompensará. Porque se procuras a recompensa dos homens, outra vez, a afirmação, o apreço, o teu valor, que és capaz, já recebeste o galardão, é isso que tu vais ter, ponto. Até que estes depois não te passam um grande cartão, desculpem a expressão. Isto é um termo altamente científico. Não é? Vais ter que procurar noutros e andamos nesta angústia na vida. A outra, eu inventei, isto é um neologismo, inventei uma palavra, replicação. O que é que isso quer dizer o quê? Porque a palavra réplica pode ser cópia, pode ser contrapor. Quando eu falo de replicação é assim, aquilo que nós somos e os desequilíbrios que vamos tendo, enquanto pais, enquanto amigos, quase sempre nós temos a tendência para replicar nos outros, reproduzir nos outros, mimetizar aquilo que nós somos. Por isso é que para mim paternidade é uma coisa que vem até aos ossos. Eu sou órfão de pai desde cedo. Comigo o Senhor enganou-se. Sério. Quero-vos dizer assim publicamente, não sei se está a ser gravado, se não, eu assumo isso. Na frente de toda a gente no púlpito. Se eu na vida, no ministério, não tiver feito mais nada do que for preparar 3 criaturas, o mais velho com 37, a mais nova que fez segunda-feira 31 anos, e ter os meus netos, e gente que se está a doar para os outros, com a noção de serviço e de ser discípulo, eu cumpri a minha missão na terra enquanto serve. Porque a minha noção de filhos é receber uma herança para cuidar dela, multiplicá-la e delegá-la e entregá-la ao mundo para que o mundo tenha uma herança melhor do que aquela que eu sou. Bom, mas isto tem a ver com paternidade. Este é outro risco. A culpa e a vergonha, o isolamento e a replicação. Ficamos presos a isso. Caminhos. Ou seja, soluções ou estratégias que nós podemos adotar para ter cuidado. Olha, a primeira delas é ser vulnerável. E eu sei que a palavra vulnerável tem vários sentidos. O português, o nosso vocabulário é muito rico. Falamos pessoas em vulnerabilidade social, quer dizer que estão em fragilidade, em risco. Mas quando eu falo da palavra ser vulnerável, não é de ser fraco, que é uma ideia errada que nós temos. Aliás, ser vulnerável exige muita coragem. E quando ouvem a palavra vulnerável neste contexto da saúde psicoafetiva ou psicoemocional de sermos pessoas, é a capacidade de reconhecer o que eu sou. Eu sei que aceitar isto. Tenho esta incapacidade de comunicar. Tenho esta incapacidade de, se calhar, dizer à pessoa que eu não gostei. Tenho esta dificuldade de ser assertivo. Tenho esta dificuldade de chamar errado ao que é errado. Porque tenho medo de ser rejeitado. Porque tenho medo de ser mal compreendido. Eu não sei gerir finanças. Eu sou uma pessoa que ainda sinto que tenho uma fé frágil e preciso trabalhar isso. Mas eu tenho vergonha em dizer isso. Porque vão pensar que eu sou um mau crente. Isso significa ser vulnerável. Reconhecer quem sou, como estou, mas desejar continuar a crescer e ser mais parecido com ele. Por isso nós precisamos de rede. Estão a ver? Porque o homem, como o ferro com ferro se aguça, o homem, diz uma tradução, forma o caráter do outro homem. E nós entendemos isso de uma forma poética, muito linda, porque é espiritual, que é, ai, que bom ter os irmãos sem stress e sem problemas. Eu acredito que qualquer pastor, até o pastor Joé desta comunidade, gostaria que fosse assim, porque as ovelhas, quando passam umas para as outras, como o ferro, com o ferro faz fricção, faz tchim, e às vezes faz até tchim e faísca, certo? Significa o quê? Estar juntos uns com os outros, nós temos diferenças. Ser frágil, reconhecer as vulnerabilidades uns dos outros e perceber como é que crescemos juntos. Mas nós até dizemos que o corpo tem órgãos diferentes e que devemos coabitar uns com os outros. Isso é tudo. Queridos, vocês perdoem-me, eu sou pastor, sou crente, eu não estou a ridicularizar a palavra. Estou a ridicularizar-nos a nós, às vezes, estes chavões. Porque depois, no chão da vida, isto desarruma-nos todos. Que aquele irmão agora acabou-se. Não tem nada no meu coração. Mas também com ele já não dá para ter grandes confianças. Vamos avançando. Precisamos de rede. Nós não fomos feitos para viver sós, queridos. Mas irmão, a Bíblia diz que não é bom estar homem só. Nós confundimos não estar só. Ou seja, nós confundimos independência com autonomia. Nós precisamos de pessoas. A nossa existência, o nosso DNA existencial, espiritual, carece de gente. É impossível. Precisamos de ajuda pastoral. Porque há alturas nós não estamos a conseguir lidar com o que sentimos e com os nossos pensamentos. Nós somos a pior pessoa para nos ouvirmos.
Nós auto-intoxicamos-nos. E quanto mais pensamos, é como o cão atrás da cauda, a espiral é descendente, não é ascendente. Precisamos de ajuda profissional, talvez. E isso não é pecado nem é mal nenhum. E pela graça de Deus temos cada vez mais homens e mulheres, mesmo nas ciências a este nível, psiquiatras e psicólogos e terapeutas e médicos e tudo, e tudo, e tudo. E se for necessário, em última análise, precisamos de terapia, de medicação. Porquê? Porque muitas vezes nós precisamos de regular aqueles mediadores e aqueles neurotransmissores ficaram todos baralhados. Percebem? Precisamos de regular e a medicação faz isso. Faz regulações ou faz aqui da amorti, de airbag para a realidade, para um tempo. Mas não basta, pronto, está a falar disso. Não, queridos, quero-vos falar agora outra coisa que dói mais, que é mais prática. Nós precisamos de hábitos. Não é só ter pessoas, porque tu podes ter as melhores pessoas do mundo, podes ter o leque dos melhores terapeutas do mundo. XPTO, YWZ. Se não houver hábitos pessoais, esquece. Disciplinas espirituais. Tem que começar por essa dimensão. Estamos nesse contexto. Porque precisamos de vida devocional, stacking habits, hábitos estabelecidos, não é de vez em quando, como o hábito de tomar banho todos os dias para quem o tem, como o hábito de tomar pequeno almoço todos os dias, tomar refeições. Nós precisamos do hábito de, eu sei que isto parece um discurso antigo, mas escutem, não é ler por descargo de consciência. Precisamos do hábito da vida devocional, da oração todos os dias, da leitura todos os dias, seja a que hora que te interessar, a quantidade do que for. Precisamos de hábitos de alimentação. O irmão agora está a falar daquelas cenas de sermos fit. Já o Tiago deu o toque, pumba, vai ao ginásio. Não, queridos, porque estamos nós às vezes escandalizamos com certas coisas, certos pecados, certas coisas. E esquecemos de uma coisa que é assim, esta carcaça é o quê? É que espiritualmente falando, esta carcaça é o templo do Espírito. E deixa-me dizer assim agora, sendo mauzinho, pegando naquilo, nesta ligação daquilo que o Tiago dizia há pouco. É que quando esta carcaça está toda encarquilhada e está a sofrer dores e uma série de coisas, e eu tenho sofrido muitos na vida, a minha dimensão emocional, até a minha dimensão espiritual e a minha sensibilidade à voz de Deus vai às balhanas, fica afetada ou não. Pronto, eu já sei, é sempre a mesma história. É sempre o mesmo, sou eu. Hábitos alimentares, hábitos de sono. Nós não combinámos nada, está bem? E não vou perder tempo. Tivemos ali uma grandíssima de uma lição. Eu tenho esse hábito, eu tenho que dormir 7 horas. Isto é coisas de velho. Também como me levanto cedo, gosto de fazer exercício e quero ter o meu tempo logo de manhã, porque eu preciso estar sossegado. Estou a cultivar silêncio. É que agora tinha-vos falado das disciplinas espirituais. Do silêncio, da leitura, da confissão, da oração, do jejum. Mas isso é outra história. O exercício. Não é para ficar fit. Pessoal, é porque esta carcaça precisa de movimento. Isto encarquilha. Isto perde mobilidade, a sério. A atividade estimulante e encorajadora, alguma coisa que te apaixone. Há uma coisa que dê motivo. Se é crochê, é crochê. Se é ponto cruz, é ponto cruz. Eu conheço uma pessoa, um pastor que faz ponto cruz. Eu fazia durante muitos anos. Se eu vos digo quem é, vocês nem vão acreditar. Então não posso dizer porque ele é capaz de me bater. E a dizer aqui uma outra pista que vocês apanhavam já. Se é fazer caminhadas, é caminhadas. Se é fazer voluntariado, é fazer voluntariado. Se é pintar, é pintar. Porque isso estimula-nos. Dá-nos sentido, propósito da vida. E eu termino por aqui. Quero-vos deixar 5 livros. Lá se foi as perguntas. Caramba. Coragem de ser imperfeito. De uma investigadora chamada Brené Brown. Fala muito sobre culpa e vergonha. Sobretudo para os homens. A força do hábito. Recomendo altamente. E atenção que os hábitos não se ganha a fazer as coisas 3 vezes seguidas. Repararam que o hábito demora alguns 3 meses a fazer tudo seguido e 3 dias sem o fazer perdemos-lo. De um senhor chamado Charles Duhigg. D-U-H-I-G-G. Essencialismo. Pessoal, é um livro que eu vos recomendo então para nós em liderança. É aprender a perceber de tudo muito temos que fazer, saber estabelecer, ver o que é mesmo prioritário na vida para se viver. Isto traz-nos muita saúde para gerir com a pressão e agendas muito ocupadas. Este é muito recente e eu quero avisar quem o ler, não é recomendável para jovens de menos de 15 anos, chama-se Geração Dopamina. E eu digo-vos, eu não vou dar Geração Dopamina.
O primeiro capítulo pode-vos escandalizar, digo já, para os crentes, mas continuo a ler. Fala muito sobre esta questão do sofrimento e do prazer. Ok? De uma senhora chamada Anna Lembrecht. Recomendo mesmo. Isto é apenas informação, não esqueçam, a nossa fonte ainda é palavra, mas nós precisamos de entender muitas vezes o nosso funcionamento. Depois não podia deixar de pegar num clássico, A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, como vocês sabem, e não podia deixar de vos falar de um homem que eu tenho lido ultimamente muitas coisas, e aliás tem um material gratuito, que traduzido a português é Praticando o Caminho, mas não há em português, creio eu ainda, talvez no Brasil, não descobri, chamado Practicing the Way, Aprendizes de Jesus, John Mark Comer. É um homem que fala muito sobre esta coisa de ser discípulo, aprendiz de Jesus. Fala muito sobre as disciplinas espirituais. Tem um podcast muito interessante também, e ele ensina muito isto numa igreja que pastoreia em Los Angeles. Então, 4 livros mais de ordem secular e 2 livros mais de dimensão espiritual. E peço-vos perdão, não vos consegui dar tempo para fazer perguntas. Temos que ir ao almoço. Certo? Obrigadinho pela vossa paciência. Espero que tenham apanhado alguma coisa, porque eu, quando estou cansado e acelerado, quando penso que tenho pouco tempo, é sempre a abrir. Obrigado.